chamar dizendo: Abba, Abba, Paizinho, eu sou teu. Paizinho, eu confio. Paizinho, eu vou obedecer, porque o teu amor é um lugar mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro é o do Abba. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Bom receber vocês nessa noite, né? Para a gente juntos celebrar o nosso Deus, celebrar a presença dele, porque ele é bom e sem dúvidas, né? Ao longo da semana que se passou, ele fez grandes coisas na vida de cada um de nós. O fato de estarmos vivos, o fato de termos saúde, de você ter trabalhado, os momentos que você compartilhou com a sua família, com seus amigos, com tantas pessoas ao longo da semana, tudo isso é uma bênção e um presente de Deus. E estamos aqui nessa noite para celebrar tudo isso que eu falei, ou talvez até mesmo outras coisas que Deus vai trazer ao seu coração nessa noite. Eu quero te convidar a abrir junto comigo um texto que está lá em Isaías, capítulo 49, a partir do versículo 13. Isaías, capítulo 49, do versículo 13 em diante. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher se esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu falei de muitos motivos para a gente agradecer, mas talvez você tenha vivido a sua semana e não se deu conta de nenhum deles. Como diz no versículo 13, esse é um tempo da gente se alegrar, esse é um tempo de nós celebrarmos, mas talvez você tenha dificuldade em encontrar esses motivos para agradecer. E às vezes a gente duvida, às vezes a gente questiona, às vezes a gente até chega a dizer coisas que não deveríamos ter dito, né? Mas Deus me acompanhou ao longo da semana, foi bênção, Deus estava comigo. Eu digo sim, estava. O verso de número 15 é uma afirmação, ele fala assim, né? No mundo às vezes as pessoas se esquecem, prometem e não cumprem, né? Desamparam umas às outras, mas eu, o Senhor, não faço isso.
eu cumpro as minhas promessas, eu caminho com você e eu te digo com toda certeza, em toda essa semana que passou, eu estava bem do seu lado. O problema é que às vezes na correria do dia a dia, né, no trabalho, naquilo que a gente está fazendo, nós não paramos, né? Não para respirar, não para olhar para o lado e ver que Deus está logo ali. Sabe, o momento de oração, de ler a palavra, né? De ter aquele tempo gostoso na presença de Deus. Talvez você não viveu isso, mas não se desespere, né? Não se preocupe, porque esse tempo de culto é o momento para a gente fazer isso, né? Deus está aqui agora. Você parou, está respirando, nós vamos prestar atenção em tudo que vai acontecer aqui. Os louvores, na palavra, e sem dúvida, né? Você vai sair daqui com aquela certeza, Deus está comigo. E Ele vai me acompanhar de volta para casa, em todos os dias dessa semana, em tudo quanto eu fizer. E eu quero que você, com alegria, se coloque de pé nessa noite, e vamos orar ao nosso Deus, né? Nosso Deus que é fiel, o nosso Deus que está presente aqui nessa noite e que quer nos abençoar de várias maneiras. Abra o seu coração para Ele nesse momento. Converse com Deus. Pai, nós enquanto igreja colocamos as nossas vidas diante de Ti nesse momento, Deus, para parar nesse momento e respirar e entoar ao Senhor louvores, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ministrar, para sermos família, Deus, viver esse tempo de comunhão, esse tempo aqui reunidos, momento onde a gente vai também celebrar a Santa Ceia, Pai, que ninguém saia daqui sem perceber a Tua presença, sem desfrutar do Teu toque, Senhor. A Tua presença é real aqui nesta noite e que o Senhor venha nos abençoar, vem trazer palavra que traz paz, que acalma, que nos dá a certeza que o Senhor nunca deixa de cuidar de nenhum de nós, Deus. Perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos pecados, algo que a gente errou na semana que se passou. Purifica-nos no sangue do Cordeiro, Teu Filho, nosso Senhor Jesus, e nos abençoa nesse momento, nesse tempo de culto. Nos dá a condição de nos alegrarmos em Ti e de celebrarmos, Deus, o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos com alegria agradecer e celebrar o nosso Deus, que é bom e que está sempre com cada um de nós. Amém. Então vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, que nosso louvor mesmo pode atingir o alvo, que é o Senhor. Amém? Sobe, sobe, sobe o meu louvor e acerte o alvo, o coração do amado meu. Sobe, sobe, sobe o meu louvor e acerte o alvo, o coração do amado meu. Ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, sinto o cheiro de glória. Ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, sinto o cheiro de glória. Sobre o meu louvor e desce glória, sobre o meu louvor e desce glória, sobre o meu louvor e desce glória. Sobe, sobe, sobe o meu louvor e acerte o alvo, o coração do amado meu. Sobe, sobe, sobe o meu louvor e acerte o alvo, o coração do amado meu. Ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, sinto o cheiro de glória. Ao som do meu louvor,
desce glória. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, sinto o cheiro de glória. Ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, sinto o cheiro de glória. Aleluia. Que nosso louvor realmente possa atingir o alvo que é o Senhor. Oh, Jesus. Coloque seu coração agora diante de Deus. Essa canção fala: vem, Senhor, aquieta minha alma. Como está teu coração hoje? Eu não sei como está o teu coração, mas Deus conhece teu coração. Deus conhece o meu coração. Oh, Jesus. Pede para Deus. Oh, Jesus. Santo, Santo. Vai se colocando na presença de Deus. Vai falando: Senhor, vem. Vem ao meu encontro. O Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece minha vida. Muitas vezes no meu coração tão agitado, Senhor, tão atribulado, Senhor Jesus, mediante tantas coisas acontecendo, Pai. E eu aqui na casa do Senhor, Pai. Oh Deus, só o Senhor conhece meu coração, os meus pensamentos, de como eu estou, de como estão os meus pensamentos, Pai. Então venha, Senhor, Pai, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Diga pra ele. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade
pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou descansar e lançar no teu amor. Apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Sim. Vocês acreditam no que o Senhor diz a vocês? O que o Senhor diz aos nossos corações? Continua na presença de Deus. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus.
Deixo tua glória ganhar forma em bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos, teu nome provém. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Nossos olhos estão fixos em ti. Ganha forma em nós. Levo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De onde vem o seu socorro nessa noite? De onde vem o seu socorro em meio às dores, às aflições? De onde vem o teu socorro? Volte os teus olhos para Deus. Volte o teu coração para Deus. Vem, derrama. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos sim, Senhor. Queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Sim, Deus, queremos mais de ti, Senhor. Todos os dias das nossas vidas, Pai. Queremos nos encher do teu Espírito Santo. Derrama, fala isso para Ele nessa noite. Derrama, Senhor, tua glória sobre nós. Teu Espírito Santo, Pai. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver
mais de Ti, Senhor Pai. Por isso nós voltamos nossos olhos a Ti, Senhor, a Tua graça, Pai. Que nosso alvo seja o Senhor, Pai. E mediante a tantas coisas, Senhor, Pai, que nosso alvo seja o Senhor. Na nossa alegria, que nosso alvo seja o Senhor. Na nossa tristeza, que nosso alvo seja o Senhor, Pai. E nesta noite nós entregamos, Pai, esse louvor, essa adoração ao Senhor, que é digno de tudo, Senhor, de toda essa da pregação, da ministração, do louvor. Só o Senhor é digno. E nós estamos aqui somente para Te adorar e Te louvar. Então Te louvamos, Te agradecemos por esse momento tão precioso, Senhor. Amém. Entregamos a Deus a nossa oferta de louvor e adoração. E agora eu quero orar por você que deseja entregar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Você que tem essa intenção nessa noite, eu quero que você segure aí o seu dízimo, segure aí a sua oferta e vamos juntos orar mais uma vez, para que Deus consagre, abençoe, né? E nos sustente, não só ao longo dessa semana, mas por toda a nossa vida. Tanto eu quanto você, que a gente sempre, né, dependa de Deus e confie o tempo todo nele, porque tudo vem dele. Pai, eu quero pedir, Deus, a Tua bênção sobre os dízimos, sobre as ofertas que serão entregues aqui nessa noite. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Deus, se temos alimento, se temos emprego, Deus, se temos, Deus, dinheiro, o que quer que a gente tem, tudo vem de Ti, e por isso Te agradecemos, Pai. Consagra dízimos, consagra ofertas, alcança a cada uma que está aqui, as pessoas que nos assistem. Se houver alguma necessidade, alguma dificuldade, que o Senhor venha e abra a porta de emprego, que o Senhor venha e gere provisão na vida dessa pessoa, na vida desta família. Oramos em nome de Jesus, amém. Se você deseja, se dirija aqui à frente e entregue ao Senhor seu dízimo ou sua oferta. O que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E antes de darmos início à mensagem dessa noite, eu quero dar alguns avisos, né? E o primeiro deles é que a gente precisa de alguém, né, que se disponha a nos ajudar com as nossas redes sociais. Talvez postar um culto, né, postar alguma foto, colocar um texto, né? Então eu e a Patrícia, a gente vai dar uma mão, vai ajudar no começo. E se você tem esse interesse, tem esse desejo, alguém que aqui esteja ou que nos assiste, então depois me procura, conversa comigo, para que você possa participar e ajudar a igreja nesse sentido com as nossas redes sociais. Também nesse próximo sábado, dia 7, nós vamos estar tendo jiu-jitsu com as crianças, né? Sábado, dia 7, às 3 horas da tarde. Então, se você tem lá seus filhos, né, convide eles, alguma criança próxima que você também conhece, né, convide para que venha até a igreja e participe conosco nesse momento. É um momento onde eles ministram as crianças, né, ensinam ali um esporte. Com relação à pandemia, eles sempre pensam em exercícios assim, que vão manter certa distância, que vai dar para treinar. E tem sido um tempo gostoso para as nossas crianças. Também para o próximo domingo, né? Próximo domingo é Dia dos Pais. Eu fiquei na dúvida se marcava ou não, mas nós precisamos voltar até a escola dominical. Então, no próximo domingo, a gente vai retornar com a nossa escola dominical às 9 horas da manhã, né? Que dia melhor que o Dia dos Pais para a gente estar aqui, passando um tempo na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Então, próximo domingo, às 9 horas, a gente retorna também com a nossa escola dominical. Agora, vamos dar início à mensagem dessa noite. E aí, hoje nós vamos falar sobre viver a vontade de Deus. Esse é o título que Deus colocou no meu coração, viver a vontade de Deus.
O mês de agosto é um mês que tem o Dia dos Pais, então nós vamos falar um pouco sobre essa paternidade, sobre ter Deus como Pai, e aí a importância da gente viver aquilo que é vontade de Deus. E aí você pode me perguntar, né? Mas pastor, por que que isso é importante para mim? Por que que isso é importante para cada um de nós? Isso é importante porque, infelizmente, né, desde lá do Jardim do Éden, Adão e Eva, né, nós, seres humanos, né, temos a mania de querer, né, viver a nossa vontade e não a vontade de Deus. A gente, ao longo da nossa vida toda, às vezes a gente se perde ali, se distancia de Deus e busca viver a nossa vontade. Eu gosto muito de usar aquele exemplo da criança. A criança, ela nasce e ela depende muito da mãe e do pai. Só que o tempo vai passando, essa criança vai crescendo e surge o desejo no coração, né? Não vejo a hora de estudar, de terminar os estudos, de ser independente, de sair da casa da minha mãe e do meu pai, de tomar conta da minha própria vida. E passa um tempão, e aí a gente envelhece e no final da vida a gente se torna, né, dependente de novo uns dos outros, porque precisa do cuidado. Às vezes, né, bate, quando as pessoas ficam idosas, né, os arrependimentos é assim: devia ter criado minha família diferente, hoje eles não são tão próximos quanto eu gostaria. E ao longo de uma vida toda a gente tem uma certeza, né? A gente nunca foi independente, a gente sempre dependeu de Deus, a gente sempre dependeu uns dos outros. Que seria de nós se não tivessem pessoas à nossa volta, pessoas ao nosso lado? E nem sempre a gente se dá conta disso. Então nós precisamos entender, e a Bíblia fala disso o tempo todo, né, que é preciso a gente abrir mão da nossa vontade, é preciso a gente perder esse desejo de querer ser independente, né, e buscar viver sempre próximos de Deus, ter Deus como Pai, depender dele o tempo todo e em todas as coisas. E aí nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela nos ensina. Eu peço que você abra aí comigo Romanos capítulo 12, verso de número 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2, eu vou destacar só o final, mas vou ler o versículo todo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ensine nessa noite, fale a vida e ao coração de cada uma que aqui está e também das pessoas que nos assistem nesse momento ou que ainda vão nos assistir. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então esse texto ele fala para mim e para você que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E como eu já falei, a minha e a sua vontade, ela é ruim. A minha e a sua vontade, ela mata, ela faz mal para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu posso até te dizer para você imaginar. Imagine, né? Quais são os desejos do seu coração? O que você gostaria de fazer? Imagina se você pudesse fazer todos os seus desejos, realizar todos os seus desejos, né? Que tudo que você gosta e quer, né, aconteça, se concretize. Você acha que o mundo seria um lugar melhor se todos os seus desejos se realizassem? Alguns podem dizer que sim, outros que não, outros que talvez. E aí eu já te dou a resposta. Se tudo que você deseja se realizasse, o mundo seria um lugar pior. A sua vida não seria tão boa assim e também isso faria mal para as pessoas que estão ao seu redor. Aí eu posso dar um exemplo bem simples, né? Para não ser pesado, para não ir muito longe. Eu gosto de usar o exemplo da comida. Fala assim, imagina se você comesse tudo que você deseja, né? O tanto que você queria, nas horas que você gostaria do dia, né? Deus te livre, porque você ia adquirir aí uma obesidade, uma diabetes, né? Tudo ia fugir do controle. O médico ia pedir aquele exame de sangue e ia estar tudo desregulado, tudo descontrolado. E o que é que isso gera? Gera a morte. E aí talvez você pode me dizer algumas coisas boas. Não, pastor, mas eu faria bem para algumas pessoas, né? Eu sei que tem coisas que eu desejo que é ruim, mas eu faria algumas coisas boas também. E aí eu te digo
que essas coisas boas que você imaginou, né, não são desejo seu, não vem de você. E aí tem um texto que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Tiago 1, 17 fala assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Até esse bem que você acha que tem, e que seja um desejo que talvez você realizaria, é algo que vem de Deus, que você recebeu de Deus, aprendeu com Ele. A Bíblia tem outro versículo que ela fala assim: nós só somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro, né? Não tem nada de bom em nenhum de nós. Tudo que a gente recebe de bom vem de Deus. Então, que você entenda nessa noite que o seu desejo, que a sua vontade é ruim. E aí eu olho para esse Deus é maravilhoso, né? Porque se não tem nada de bom em mim, se a nossa vontade é ruim, como é que Deus consegue olhar para cada um de nós, né? E Deus tem tudo, Deus não precisa de mim, de você. E aí olha para nós e Ele vai em nossa direção, Ele nos ama, Ele nos abençoa, né? Quando na verdade somos nós que precisamos de Deus. E glória a Deus por isso, né? Que quer nos amar, que quer nos ensinar a ser bons, a ser melhores, que quer derramar coisas boas em nossas vidas. Então entenda nessa noite que viver sem Deus, que viver pela nossa vontade, isso é caminho de morte. E aí, pensando na Bíblia, na palavra de Deus, eu me lembrei que teve um doido na Bíblia que fez essa experiência. Ele buscou realizar todas as suas vontades e todos os seus desejos. E aí o nome desse doido, né, era Salomão. Salomão, um homem cheio de tanta inteligência. A certa altura da vida dele, ele parou, né, e quis fazer essa experiência. Ele falou assim: vou realizar todos os meus desejos, vou realizar todas as minhas vontades. E aí isso está escrito lá em Eclesiastes capítulo 2, do verso 3 em diante. Aí esse texto eu peço que você abra junto comigo, Eclesiastes capítulo 2, do versículo 3 em diante. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria a entregar-me à loucura. Se entregou à loucura. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Aí ele começa no versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Está realizando a vontade dele. Você vai ver o para mim aí várias vezes. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Aí no 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento.
Ele realizou todos os desejos, tudo que você poderia imaginar, e no fim ele ainda se sentia vazio, e no fim ele ainda não se sentia completo, a vida dele não fazia o menor sentido, né? Eu não sei porque que a gente às vezes insiste e teima em querer viver a nossa vontade, né? Pode imaginar, né? Qualquer um dos prazeres, qualquer coisa que você desejar, se você for muito longe, o que vai gerar vai ser morte, vai ser destruição. Em busca de prazeres, às vezes você vai acabar entrando num vício. Em busca de prazeres, né, o seu casamento vai se acabar. Em busca de prazeres, a sua família, a sua vida será destruída. E aí o que Deus quer? Deus quer nos livrar da nossa própria vontade. E como a gente leu ali em Romanos capítulo 12, verso 2, Deus nos apresenta a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E só a vontade de Deus, só a vontade do Pai é assim. E é disso que eu e você precisamos nessa noite. Nós precisamos, né, viver sempre bem pertinho do Pai, bem pertinho de Deus. Nós precisamos ser como a criança, né, que caminha lado a lado ali com seu pai, com a sua mãe. A criança, quando ela é bem novinha, né, no começo da sua vida, tudo que ela quer saber, ela pergunta. O pai e a mãe até às vezes fica de saco cheio, né? Por quê? Por quê? O que é isso? E o que é isso? E o que é aquilo, né? Porque ela está ali junto, ela depende, e é com o pai, com a mãe que ela aprende. E nós precisamos ser assim também com Deus. Deus me livre de um dia eu achar que eu já sei. Deus me livre de um dia eu achar que eu vou dar conta sozinho de resolver a minha vida, de fazer as minhas escolhas, de lidar com os meus problemas, né? Deus me livre do eu, Deus me livre do minha vontade, né? Que Deus ensine a nós a sermos família, a sermos irmãos e irmãs, a aprendermos uns com os outros e a, sobretudo, aprender com Deus, que deve sempre ser o nosso Pai e a primeira pessoa para quem eu vou virar e vou perguntar: papai, por quê? Papai, para que isso serve? Papai, como é que isso funciona? Papai, para onde eu devo caminhar? E aí, como é que Jesus nessa noite, né, nos ajuda a caminhar nessa direção, na direção da vontade de Deus? Aí eu vou ler um último versículo que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo de número 13. Efésios, capítulo 2, apenas o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Eu lembro que eu falei que a Bíblia nada mais é do que essa história. É Adão e Eva, é o ser humano, somos eu e você. Na nossa vida e com as nossas escolhas, né, a gente se distancia de Deus e busca viver a nossa vontade. Não, Deus, fica aí, deixa que eu vou seguindo aqui, eu vou resolvendo as coisas, e se der errado, pode deixar que eu te chamo. E aí Deus quer nos poupar, né, de viver esse mal, né, e de cair na cilada de seguir em função da nossa vontade. E Deus vem através de Jesus e quer nos resgatar. Através de Jesus, Deus quer nos dar uma vida nova. Através de Jesus, Deus quer nos tornar parte da família dele. Porque Deus sabe, né, que ninguém existe sozinho. Ninguém se vira sozinho. Ninguém deveria caminhar sozinho nessa vida. Deus diz para mim e para você, através da palavra, né, que em Jesus Ele quer nos adotar. Que em Jesus nós podemos ser família, que em Jesus há orientação para cada um de nós. E aí quando eu uso a palavra adotar, talvez no mundo, no contexto de hoje em dia, ela perca um pouco o significado. Porque quando a gente fala de adotar, e para algumas pessoas, eu acredito que não todas, tem gente que adota e ama de verdade, e é como se fosse filho, é igual. Mas para algumas pessoas aí fora, a adoção não é igual. Para algumas pessoas, quando você adota, aquela pessoa é um pouco menos do que o seu filho de sangue. E aí na Bíblia, sempre quando o apóstolo Paulo ele usa esse exemplo de adoção, né, no Império Romano tinha uma questão ali que era diferente. E é isso que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar. Nos tempos de Jesus, no Império Romano, quando nascia uma criança, fala assim que até 9 dias de vida,
O pai e a mãe observavam, e se por algum motivo ele quisesse abandonar aquela criança, ele poderia fazer isso, porque ele não escolheu aquela criança, ela nasceu daquele jeito. Só que pela lei romana, quando você adotava uma criança, né, você escolheu. O seu filho até 9 dias você pode abandonar, mas esse que você adotou, você não vai poder abandonar de jeito nenhum, porque esse você escolheu. E aí o apóstolo Paulo usa o exemplo da adoção, porque é exatamente o que Deus faz comigo, com você. Através do sacrifício de Jesus, quando a gente recebe Jesus em nossas vidas, né, Deus ele nos adota, e é desse mesmo jeito, Deus nos adotou. Nós somos seus filhos e filhas, e Ele jamais vai abrir mão de nenhum de nós. E às vezes é difícil entender isso, talvez pela nossa vida, pelas experiências que talvez a gente teve em casa. Eu não sei como foi a sua relação com seu pai, sua mãe, com seus pais. Para algumas pessoas, às vezes a pessoa cresceu sem pai. Pastor, eu não tive pai, eu não tive mãe, então eu vivi a questão do abandono. É difícil eu confiar que eu nunca vou ser abandonado. Para outras pessoas, às vezes ela até teve pai, né? Pastor, quando eu era criança me amou muito, foi gostoso até um tempo, mas depois alguma coisa mudou e ele ou ela me deixou, e eu também me senti abandonado, eu também me senti abandonada. E um terceiro exemplo é assim também, quando a gente pensa em pai e mãe. É o pai e a mãe que promete, mas não cumpre. Então pensar no Deus que é pai, que adotou, que ama, né? Lembra que eu falei no começo do culto que Ele promete, Ele cumpre? Mas meu pai e minha mãe prometiam e não cumpria. Então também tem essa dificuldade. E aí é difícil, porque a gente tem que aprender com Deus o que é ser pai de verdade. Porque Deus é o pai que não vai abandonar. Deus é o pai que não vai mudar, Ele sempre vai nos amar. Deus é o pai que, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é nele que nós precisamos caminhar. E Deus tem que ser a referência, né, de pai para cada um de nós. Então, o grande desafio, né, é a gente entender e aceitar isso nessa noite. Deus está escolhendo cada um de nós que aqui estamos. Deus está escolhendo você que aí assiste, né? Não tem nada de bom em nós. Nós não merecemos, mas Ele olha para cada um de nós e fala: ei, eu quero te adotar. Ei, eu não vou abrir mão de você de jeito nenhum. Eu vou cuidar de você de hoje para todo sempre. Vem até mim. Abra mão da sua vontade e queira viver aquilo que é a minha vontade. Queira viver aquilo que é a minha palavra. Esse é o convite que Deus faz para cada um de nós nessa noite. E aí, na igreja a gente faz pouco isso, né? Mas deveria acontecer todo o culto, né? Deveria ser um tempo da gente orar e da gente se arrepender. Deveria ser um tempo da gente abrir mão das nossas vontades e de buscar viver aquilo que é vontade de Deus. Porque nós somos teimosos, né? A gente acha que porque fez lá no começo, quando a gente se converteu, quando a gente começou, que está tudo certo, que a gente não vai falhar, que a gente não vai errar de novo. Mas passa alguns dias e quando eu percebo, eu estou fazendo a minha vontade de novo. Então eu preciso nesse momento parar, né? Dobrar os meus joelhos, fechar os meus olhos, orar a Deus e pedir a Ele que me ajude. Senhor, me livra de mim mesmo, me livra da minha vontade e me conduza à Tua vontade, porque essa sim é a que traz vida, essa sim é a que traz salvação para cada um de nós. E é nesse sentido que eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos agora diante de Deus e que você faça uma oração. Confessa para Ele qual é a sua vontade, né? Vontade que você sabe, percebe que é ruim, que está fazendo mal para você, está fazendo mal para as pessoas ao seu redor. Vontade essa que você quer abandonar nesse momento. Peça perdão a Deus e pergunta para Ele, que é o seu Pai: Senhor, como é que eu vou fazer, né, para agir diferente? Como é que eu vou fazer para ser uma nova pessoa? Eu preciso de Jesus. Eu preciso que o Senhor me oriente nesse momento. Vai orando aí, vai conversando com o Senhor, abrindo mesmo o seu coração para Ele. Te amo,
Deus, a nossa oração nessa noite são as palavras do apóstolo Pedro, quando ele disse para Jesus: Senhor, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou ir se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só em Deus há vida, só em Deus há salvação, em Deus está a vontade que é boa, perfeita e agradável, e é essa que nós queremos viver agora e por todos os dias da nossa vida. Senhor, o Senhor ouviu a oração do teu povo, cada uma aqui que abriu o seu coração, Deus, e confessou o seu pecado, confessou, Deus, o desejo que cada um tem de viver as próprias vontades. Deus, nos ensina a abrir mão disso, nos ensina, Deus, a querer ter o Senhor como Pai todos os dias e ir caminhando, ir aprendendo contigo qual é a sua vontade, qual é o caminho que o Senhor quer que cada um de nós venha seguir. Pai, derrama sobre nós, Deus, o sangue precioso do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Nos purifica dos nossos pecados, nos purifica das nossas falhas, livra-nos, ó Deus, de todo o nosso eu. Nos ensina nesse momento em que terminamos a mensagem, a gente logo vai estar ceando, nos ensina a ser família, nos ensina, Deus, a escolher viver a tua vontade, e vontade que faz bem não só para mim, mas para nós, para todos nós que aqui estamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos perdoa, graças a Deus que nos dá uma nova chance, mesmo sem a gente merecer. Eu quero já dar início ao momento da Santa Ceia, e não sei se alguém foi avisar, mas pedir para ir lá avisar as crianças, para que elas venham aqui e participem com a gente desse momento. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia, para mim, me ensina, né? Que não sou só eu, né? Eu falei sobre a minha vontade, né? A gente tende às vezes a ser muito egoísta. A Santa Ceia nos leva a ser família e a pensar uns nos outros, porque Jesus aqui, através do pão e do suco, ele é dividido, e é um pedacinho de pão e é um suco para cada um, e aí cada um de nós tem um pedaço, cada um de nós é uma parte dessa família, e a gente só é completo quando a gente caminha junto, e quando em tudo que a gente faz, né, nós pensamos, né, no bem do todo, né? Eu não penso só no meu bem, na minha vontade, mas eu penso no bem da igreja e das pessoas que estão ao meu redor, e sempre essa vai ser a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai envolver uma pessoa só, ela sempre vai envolver a sua família, porque Deus é Deus que não deixa ninguém de fora. E falando sobre a Santa Ceia, eu dou uma orientação para você. Às vezes a gente nesse momento olha para a nossa vida e a gente acha um monte de problema, a gente acha um monte de defeito, coisas que vão nos impedir de participar desse momento. Eu te digo que Deus olha para você, e se você tem um real desejo por Jesus, se você tem um real desejo em ser filho, filha de Deus, em ser família, Deus não te condena e de forma alguma, né, vai te impedir, né, de participar desse momento. Então não tenha peso algum de comer desse pão, de tomar desse suco, porque nós somos imperfeitos, né? E a Santa Ceia, a gente reconhecer diante de Deus que, por sermos imperfeitos, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, eu preciso de orientação para que eu consiga, né, em Deus ser melhor. Então eu vou pedir para que você venha aqui à frente pegar o pão e o suco, mas primeiro chamar os diáconos. Eu vou deixar para consagrar ao final.
pega o pão, pega o suco, você vai retornar para o seu lugar e depois nós vamos orar todos juntos e vamos consagrar o pão e o suco. Eu vou pedir para você esperar daqui. Vai lá na cozinha, pega o pegador na gaveta. Vamos ser prudentes e amar uns aos outros, né? Esqueci de pegar o pegador do pão, aí às vezes deixar nesse momento, cada um pegar o seu pãozinho em tempos de pandemia, não é legal. Então não tem problema a gente esperar o Carlinhos ir até a cozinha lá e trazer o pegador, porque isso é declarar amor e declarar, né? Cuidado com esta família. Te amo, Deus, da minha salvação. Se coloque de pé. Vamos cantar essa canção. É maior que o meu. Te amo, Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu Rei maior que Deus. Pode ir saindo do seu lugar, vindo aqui à frente, pegando o pão, pegando o suco. Senhor do meu viver, eu te amo, 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 Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus. Te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu Rei maior que o meu. Te amo,
coloque de pé. Vamos orar a Deus para que consagre os elementos e para que esse tempo de celebrarmos a ceia seja bênção para nós hoje e para nós, ao longo da semana, do mês que se iniciou. Papai, eu quero te agradecer porque o Senhor, como um pai, olha para cada um de nós e em momento algum deixa de nos amar. Deus, obrigado, Deus, por ter entregado seu Filho para morrer em nosso lugar, para que o Senhor pudesse nos adotar e cuidar de cada um de nós para todo sempre, fazendo isso, Deus, para nos tornar família tua, Deus. Oramos e pedimos ao Senhor que consagre, Deus, consagre este suco, símbolo, Deus, da morte de Jesus, de todo o sangue dele vertido em nosso lugar. Consagre, Deus, também este pão, símbolo do corpo de Jesus partido na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus, nos dá o entendimento de que cada um tem um pedaço, de que cada um tem uma porção da tua presença, Deus, e que quanto mais a gente estiver junto, quanto mais a gente for família, mais a gente vai viver aquilo que é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Consagra agora estes elementos, em nome de Jesus oramos. Amém. Com muita alegria, coma o pão e beba o suco. Vamos orar agradecendo a Deus e encerrando esse tempo de culto. Papai, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse momento, por esse cuidado teu com cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que é poder estar juntos, ser família, Deus, compartilhar da tua santa ceia, deste pão e desse suco. Deus, obrigado porque, mais uma vez, outro mês se encerrou, o mês de agosto se iniciou, e nós aqui, Deus, ainda estamos. E isso é graça tua, Deus. Obrigado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza ao longo de todo esse mês e que cada um de nós saiba usar da vida, do tempo que a gente tem para passar junto contigo e para viver aquilo que é tua vontade. Abençoe a semana de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui representada, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham de suas casas, que ali também o Senhor esteja a os abençoar, Pai. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre cada um de nós e também sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e aproveite esse final de culto para também abençoar a vida e a semana de alguém que aqui está.